A segunda parte da 7ª temporada finalmente estreou e, meus amigos e minhas amigas, valeu a pena cada dia de espera, porque que episódio sensacional! E aqui nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu nesse episódio e, claro, comparar aquilo que aconteceu entre as páginas e as cenas. A temporada passada acabou com duas grandes tramas. Primeira delas, Jaime e Claire retornando à Escócia e também o fato do Roger ter passado pelas pedras junto com o Buck para procurar o filho dele, o Jeremiah. E o episódio começa mostrando justamente a Claire, o Jaime e o Ian no funeral do Simon Fraser. Eles foram para a Escócia justamente por ter conseguido essa passagem para poder levar o corpo do Simon de volta. Durante as cenas desse funeral, o Jaime está lendo uma carta que ele escreve para Bree. A gente sabe que na temporada passada, a Bree e o Roger encontraram essas cartas e vem lendo elas de pouquinho em pouquinho, e foi justamente tudo aquilo que foi o pivô central ali para acontecer tudo o que aconteceu entre o Rob Cameron e o Jaime. E eles finalmente retornam a Lily Brock. E, gente, que cena maravilhosa, que sensação espetacular. Eu tava, assim, esperando ansiosamente por ver isso e ver eles de volta. E nesse episódio a gente conseguiu ver muita coisa de lá e eu fiquei, assim, de coração quentinho em relação a isso. Ao mesmo tempo, a série vem mostrando pra gente tudo que acontece no momento que o Roger e o Buck passam pelas pedras. Eles conseguem atravessar, eles conseguem voltar no tempo, mas o Buck, ele tem alguma coisa ali no coração. Quando ele foi pro futuro, ele já teve esse problema, ele já sentiu que alguma coisa não estava certa, e no momento que eles retornam, isso acontece de novo. Ele melhora ali e eles decidem que o Roger vai para Lily Brock para poder verificar se o Jaime por acaso não conseguiu fugir do Rob Cameron e foi para Lily Brock porque ele conhece aquela região, enquanto o Buck vai para Inverness para poder procurar informações sobre isso. E é muito bacana a gente ver que eles adicionaram os pensamentos do Roger. Então tudo aquilo que ele está analisando, ele vai contando pra gente e a gente fica ciente de tudo aquilo. E eu achei isso sensacional, porque a gente precisa realmente entender o que está passando na cabeça do Roger em tudo que acontece nesse episódio. E é importante ressaltar que toda essa história do Roger com o Buck acontece lá no livro 8, enquanto tudo isso que está acontecendo com a Claire e o Jaime ainda é história do livro 7. Nesse episódio a gente vê só um pedacinho da Bree ali, no momento que ela vê o Roger atravessando as pedras e quando ela deixa Craig na Doom para poder retornar para casa dela junto com a Mandy. E eu acho que a gente pode esperar a Brianna aparecer bem mais nos próximos episódios. Quando eles chegam em Lily Brock, a gente consegue ver esse reencontro da Jane com o Ian, com a Claire e com o Jaime. E é muito bonito e muito tocante ver tudo isso, até porque nos livros a gente consegue ver apenas a descrição da Jane encontrando o Ian. A gente não vê essa descrição de como que ela reage ao ver o Jaime e a Claire. Então, a partir daqui, a gente já consegue ver várias coisas que foram adicionadas, cenas inéditas que os leitores não tinham visto e que a gente consegue ver aqui em primeira mão, com essa trilha sonora maravilhosa, com esses atores espetaculares ai, gente, eu sou suspeita pra falar porque, assim, eu tô muito apaixonada nesse episódio. Além de ter essas cenas extras, a gente consegue ver algumas adaptações e alguns resumos, assim, do que acontece no livro, em que, por exemplo, a gente já vê a inserção do Michael. O Michael, ele aparece só um pouquinho mais pra frente, bem depois ali que várias coisas acontecem lá em Lily Brock. Então a gente já vê isso sendo mostrado pra gente tudo de uma vez. Os nossos personagens se reencontram com o Ian pai e descobrem que ele tá doente e que muito provavelmente ele vai acabar falecendo em breve devido à condição que ele tá de saúde. A Claire até tenta analisar, ela percebe que é uma doença que ela viu lá nos anos 30, nos anos 40, mas que infelizmente nesse momento do tempo não tem remédio para isso e não tem nada que ela possa fazer a respeito. A única coisa que eles podem fazer é estar ali do lado dele e aproveitar esses dias com ele e tentar deixar essa jornada um pouquinho mais leve. Apesar de algumas coisas terem sido omitidas, alguns diálogos, a gente consegue ver bem a presença do Ian ali juntamente com o restante dos membros da família, principalmente as crianças, interessadas nessa aparência dele de índio. E aqui a gente já consegue ver a Claire e o Jaime conversando ali com o Michael e o Michael falando como que tá o negócio dele lá em Paris, que ele é vendedor de vinho e que tem muitas promessas, novas unidades que serão adquiridas para poder conseguir ter mais, prosperar ainda mais nesse negócio. E a gente vê a Claire um pouco preocupada em relação a isso, porque ela sabe o que vai acontecer no futuro. Então ela demonstra essa preocupação e nas próximas cenas a gente acaba vendo ela fazendo alguma coisa em relação a isso. Logo em seguida acontece uma conversa muito tocante entre o Ian e o pai dele. A gente vê todo o carinho e a preocupação que ambos têm um pelo outro e o tanto que o Ian fica tocado de ouvir o filho dele falando dos detalhes da vida dele, como estava ali na América, obter detalhes sobre a Emily, sobre a vida amorosa do Ian. O Ian conta que ele conheceu
mais rápido dos lagartos, que muito provavelmente é o filho dele, e ele fala que é dele. E, gente, foi muito bonito ver isso. E ele conta da Rachel. E o pai dele fica falando que, nossa, você deixou lá ela te esperando? Você pediu ela pra te esperar? Você não vai atrás dela? Eu ficaria muito mais tranquilo de saber que você tem uma esposa pra cuidar de você, do mesmo jeito que eu vejo a Jane cuidando de mim. Nos livros, a única coisa de diferente que acontece nesse diálogo, além de ter algumas falas a mais, obviamente, é justamente o fato que eles conversam sobre o que aconteceu com a Mordina Bug e o Art Bug. O Ian conta para o pai dele tudo aquilo que aconteceu e o pai dele tenta confortar ele nessa situação para poder deixar ele mais calmo e trazer ainda mais sentimento para essa cena. Em seguida, a gente já vê a Claire e o Jamie conversando, em que o Jamie pede permissão para Claire para ele poder ver a Learly. E, gente, foi igualzinho no livro, assim, o diálogo ao pé da letra. E foi muito bom ver os atores atuando nisso, e a gente vê as caras e bocas que a Claire faz e toda essa relação de amor que a Claire e o Jamie têm, de confiança. A Claire, assim, ela tá com zero preocupação em relação a isso. E ainda fala, né, dá uma ameaçadinha, né, se você não me contar com quem que a Learly tá dormindo, eu vou matar você. Então, assim, foi sensacional ver isso. E já que a Claire deixou o Jamie lá ver a Learly, ele foi lá encontrar com ela e chegou lá na casa dela e encontra uma outra pessoa ali cuidando do jardim. Ele já fica meio assim suspeito e ele conversa com ela. A Learly, ela tá ali com, assim, bem armada no contexto de estar ali preparada para uma discussão, porque ela guarda todo esse rancor do Jamie e ela até fala, você veio aqui para me falar o que eu já li nas cartas, então o que você tá fazendo aqui? E ele explica para ela que ele foi lá pedir desculpa para ela. E toda essa cena, ela acontece muito parecido com o que acontece nos livros, embora nos livros eu achei essa conversa um pouquinho rude por parte do Jamie. Então, tudo isso se desencadeia, os significados são os mesmos, eles chegam a brigar, muito bacana ver eles brigar, e o novo marido, né, suposto acompanhante da Learly, aparece, tenta bater no Jamie também, e a Learly vai lá e fala justamente a questão principal que acontece entre eles, que essa nova pessoa, esse novo homem na vida da Learly, precisa dela. E o Jamie nunca precisou da Learly, e isso machucou muito ela, e por mais assim que ela não é a nossa personagem favorita, ela tem razão. E nesse momento a gente acaba se compadecendo um pouco de pensar tudo aquilo que ela passou. Mas só um pouquinho, porque na hora que a gente lembra de tudo que aconteceu entre ela e a Claire, aí todo esse compadecimento meu, toda essa empatia já some. O Jamie então volta pra casa, conta pra Claire o que aconteceu e eles têm uma conversa a mais que não acontece no livro, que é justamente a Claire fala que ela se inspira nessa questão que o Jamie foi resolver esses assuntos inacabados e ela considera que tudo aquilo que ela sabe sobre o futuro impacta a família deles e que a família deveria saber disso, deveria saber sobre ela e saber o que vai acontecer. No livro essa conversa é um pouquinho diferente, simplesmente a gente vê acontecendo como acontece na próxima cena da Claire contando pro Michael que ele não deve ficar na França até os próximos 10 anos, porque vai ser perigoso, porque vai acontecer uma revolução inspirada pela Revolução dos Estados Unidos e que ele deveria se mudar. No livro a gente vê mais detalhes sobre essa conversa e todo mundo fica assim, embasbacado, só o Ian que fica ali de boa, porque o Ian já sabe, né? Então, mas todo mundo ali, a Jane, o Michael, o Ian pai, então eles ficam ali assustados com aquilo e pergunta, né, como que você sabe disso? E ela fala, porque eu não sou desse tempo. Então a gente tem essa cena que foi muito bacana de ver isso adaptado dessa forma, trazendo todas essas feições e reações desses personagens. E em paralelo a tudo isso, a gente vê o Roger chegando em Lallybroch para poder verificar se o Jamie não tá por lá, né? Porque assim, considerando que eles foram pro passado para procurar o Jamie, eles consideram que eles estão na mesma linha do tempo do Jamie e da Claire. Isso porque Robbie Cameron quer o ouro do francês. E para isso, eles precisam estar num espaço no tempo, num período ali no tempo, que esse ouro do francês existe e está escondido na caverna do espanhol. Então eles precisam estar naquela data, senão o ouro do francês não existe, né? E aí o que acontece? Ele chega lá em Lallybroch, disposto ali, já pensando, vou encontrar todo mundo, né? E foi muito bacana como eles colocaram essa sincronia ali de ele bater na porta, alguém bater na porta enquanto a Claire e o Jamie tá lá na mesa explicando toda essa questão da viagem do tempo da Claire, dela ser uma pessoa do futuro, e o Jamie vai lá abrir a porta. E, gente, eu que já sabia o que ia acontecer porque eu li o livro, eu tava assim, nossa, que coisa maravilhosa. Não, foi uma sacada genial deles e eu acho que causou sensações, assim, em todos os telespectadores.
porque foi muito bom ver isso, foi muito legal. E a reação do Roger ao verificar que quem abre a porta é nada mais nada menos do que o pai do Jamie. E todos os pensamentos dele ali, enquanto ele vê aquela cena e pensa, não, mas espera, na onde que eu tô? Que data que é? Quem é esse homem? Né? E, nossa, foi muito bacana, muito, muito bom de ver. E isso não acontece no livro, simplesmente pelo fato de que, enquanto a Claire e o Jamie tá ali no Lallybroch, é o livro 7. E esse encontro que o Roger tem com o pai do Jamie é no livro 8. Então, assim, se a Diana Gabaldon tivesse feito isso dessa forma no livro, teria sido, assim, muito espetacular. Foi uma sacada genial, gente, genial. O Brian Fraser, então, convida o Roger a entrar, a jantar e a dormir lá com eles, que ele vai ajudar a procurar o filho dele perdido. E na hora que eles entram dentro da casa para tomar ali um whisky e tudo mais, o Roger, ele entra no escritório, eu acredito que ele tem algum sentimento, assim, de que conhece ali, porque é o escritório dele lá no futuro. E ele vê aquela mesa, que ele reconhece a mesa, ele tá mexendo na mesa para poder procurar papéis, para poder verificar a data que eles estão, e ele tenta sentar na mesa. Gente, vocês separaram isso, que ele tenta sentar na mesa e senta e fala, não, pera, não posso, né, sentar na mesa? Eu sou só um convidado, o cara nem me conhece, isso aqui não é meu mais. Aliás, não é meu ainda. E ele se recompõe e senta e fica em pé, bonitinho. Em paralelo, quem bate na porta ali na época de 1777, 78, 79, não tenho certeza qual o ano que a gente tá na série, porque tem uma pequena diferença desse ano que acontecem as coisas na série e nos livros, mas é alguma coisa assim. Quem bate na porta é a Joanne, a irmã da Marcella, e ela quer conversar com o Jamie. E no livro eles têm essa conversa de fato. O que acontece de diferente é porque o Jamie ele vai levar a Claire para poder conhecer a caverna que ele ficou, naquele período que a Claire tinha voltado para o futuro, enquanto ele ficou lá, recluso e fugindo do exército britânico. E nesse momento que eles vão para lá para conhecer a caverna, a Joanne segue eles e depois encontra com eles, inclusive a Claire participa da conversa. E é muito bacana ver a conversa entre o Jamie, a Claire e a Joanne, porque a Claire fala que a Felicité e o Henry Christian se parecem com a Joanne. E é muito bom ver esses detalhezinhos extra, como por exemplo, a Joanne conta que quer ir pro convento e fala que a mãe dela fala que ela ficou doida de tanto livro que ela leu. E ela leu essa quantidade de livros por conta do Jamie, porque o Jamie lia para ela. Mas a essência da conversa, que é justamente essa questão do dote dela e toda essa questão do contrato que o Jamie tem com a mãe dela sobre pagar essa pensão e tudo mais, e que isso está atrelado ao fato da Learley não se casar novamente, porque se ela se casar, acontece que ele vai ter que parar de pagar, ele não vai pagar mais. E isso não é algo que vai acontecer porque a Learley não quer casar, porque ela não quer perder as terras dela e também não quer perder a pensão. E não quer liberar o dote da Joanne para ela poder ir para o convento e se tornar uma freira. Então ela vai até o Jamie para poder pedir ajuda para ele fazer alguma coisa em relação a isso. Enquanto isso, a Jane conversa com a Claire para poder pedir para ela curar o Ian. Já que ela é do futuro, já que ela tá toda misteriosa assim, né, toda essa questão de bruxaria e contos de fadas e de poderes, por que não ela curar o Ian? E ela pede isso pra Claire. E a Claire, com muita dor no coração, fala pra ela que infelizmente ela não é capaz de fazer isso. E a Jane fica arrasada em relação a isso e sai correndo e fala pra ela: você não tem alma. E essa conversa, foi também muito fiel ao livro. E, gente, essa atriz, eu confesso pra vocês que no início do episódio eu tava assim, né? Não sei se isso vai funcionar não, essa troca de atriz, a gente já tava acostumada com a outra era muito boa. Mas eu confesso que a nova atriz tem ganhado meu coração aí ao longo das cenas. E eu tô preparando um outro vídeo pra vocês pra fazer essa comparação entre as duas atrizes. Mas enquanto isso, deixa aqui nos comentários, você tá gostando da atuação da nova atriz? De volta ao passado, no momento que o Roger tá ali descansando para poder dormir, ele pensa muito sobre o que tá acontecendo. E ele chega à conclusão de que ele chegou no passado, um passado mais distante. E ele tá ali exatamente em 1739, e nesse momento o Jamie ele não tá por ali, ele tá estudando na França. E ele pensa, o que vai acontecer? Como que eu vou fazer isso aqui agora? E na manhã seguinte, o Brian leva o Jamie para conversar com os colonos dele e eles têm uma pista, porque o colono dele, o pai do Ian Murray, ele fala que ele viu sim uma pessoa diferente, com uma jaqueta diferente, umas botas diferentes, não tinha uma criança, mas que tem essa pista dessa pessoa diferente ali nas redondezas. Na mesma hora, a Jane chega para poder avisar que o Buck mandou uma mensagem lá de Inverness, que ele precisa de ajuda, ele tá passando mal, mas que eles não conseguem chamar um médico, mas que tem um curandeiro ali perto. E ela passa essa instrução, então ele vai junto com o Buck para poder ter esse atendimento médico.
O Jamie tá na floresta em seguida, caçando, e ele escuta alguns gritos. E acontece que esses gritos é da irmã dele. E a irmã dele tá ali num momento de sofrimento, em tudo isso que tá acontecendo, que muito provavelmente ela vai acabar perdendo o marido dela. O Jamie chega e acalenta ela. E essa adaptação, gente, ficou maravilhosa. Porque no livro, a conversa que eles têm ali é ainda muito superficial. E ela fala pra ele no livro que sua mulher não quis curar o Ian, pede ela, né, faz alguma coisa. E aí o Jamie fala, não, se ela pudesse, ela ia curar, sim, porque ela ama ele muito. E aí a Jane fica brava, falando, você tá querendo dizer que ela ama o Ian mais do que eu que sou a esposa? E fica nisso essa conversa no livro. Mas aqui na série, esse diálogo que eles têm conversando ali sobre o pai dele, no momento que ela deu conta de cuidar ali da família naquela época, que é o que vai acontecer ali pra frente, é muito tocante e ficou assim, espetacular. E eu não vou falar que essa é uma cena exclusiva que a gente tá vendo aqui na série, porque um diálogo parecido com esse acontece lá no livro 9. Então eu fico com a sensação assim, será que eles vão mostrar depois, na próxima temporada, algo parecido de novo lá no próximo livro? Não, eu sei que mesmo que eles tenham puxado um pouquinho desse diálogo, da essência do diálogo pra cá, ficou muito bom, porque mostra essa relação entre irmãos, o carinho que um tem pelo outro, que tá cuidando ali, e fortalece esse vínculo deles pra mostrar pra gente, e eu acho que até pra poder dar uma chance a mais pra atriz, pra ela se mostrar, e mostrar pra gente também que ela é sim capaz de estar ali pra assumir o papel da Jenny. E eu achei muito bom nessa cena aqui, em que a gente vê a Claire e o Jamie organizando as cartas para poder deixar preparada aquela caixa para Brianna. Então a gente vê ali 3 montinhos de carta, até porque eles fizeram 3 cópias para garantir que chegasse, e é muito bom ver isso sendo contado aqui na série, porque essa informação nós leitores só tivemos no livro 9. E lá no livro 9 eu ainda achei que ficou assim, uma ponta solta, meio estranho, o que tá acontecendo, muita coisa passou na minha cabeça. Se você estiver lendo o livro 9, tem um diário de leitura aqui no canal em que eu comento capítulo a capítulo o que foi acontecendo, então dá pra poder, vou deixar linkado aqui também no card, caso você quiser acompanhar, porque essa questão da explicação das cartas é muito importante, e é muito bom ver que a série trouxe isso pra gente aqui. A Claire recebe então uma carta do Lord John pedindo a ajuda dela para ela poder cuidar do sobrinho dele, que tá com 2 balas alojadas no abdômen e só ela pode salvar a vida dele. E a partir disso, eles decidem que sim, a Claire vai voltar para a América para poder cuidar desse sobrinho do Lord John. E foi muito bacana ver isso aqui na série, do jeito que eles colocaram, porque a Jenny presencia tudo isso e fala para ela que se ela não pode salvar o Ian, se isso não é possível, que ela deveria ir sim e salvar uma outra vida. Ela deveria fazer o que ela é capaz de fazer. Então a gente já vê algo a mais entre a Jenny e a Claire, todo esse vínculo delas, que ficou muito bom, muito bem adaptado. Muito bem adaptado porque, assim, no livro, ela não vai por conta do Lord John. Na verdade, no livro acontece um pouco muito diferente. Deixa eu contar. A Lyrley recebe uma carta da Marcely. E na carta da Marcely, ela pede a Lyrley para poder ir visitar a Claire e falar para ela, pedir para ela voltar para a América para poder cuidar do Henry Christian, que tá com as adenoides grandes e precisa de uma cirurgia, porque senão ele tá parando de respirar enquanto ele tá dormindo. Então isso é muito perigoso. E na carta ela até fala para a mãe dela, vai lá e pede a mãe Claire para poder vir. Desculpa falar ela de mãe Claire, porque eu sei da rixa que vocês duas têm, mas é a única opção que a gente tem pro Henry Christian ficar bem. E a Lyrley vai até lá. No momento que a Lyrley vai lá e mostra essa carta pra Claire, ela até fala, se você for lá e cuidar do meu neto, eu vou desistir da pensão. Então ela ainda tenta ter essa barganha com a Claire fica brava, mas ela resolve toda a situação ali e faz um acordo que, não, ó, gente, vamos arrumar, a Joanne vai pro convento, a gente vai resolver tudo e eu vou lá cuidar do Henry Christian. E ao mesmo tempo, a gente consegue perceber que essa adaptação traz muito mais o foco no vínculo da Claire, do Jamie e do Lord John, dessa amizade que eles cultivam, até porque isso é muito importante para as demais coisas que vão acontecer nos próximos capítulos. E já que a Marcely, o Fergus e o Henry Christian não teve tanta participação assim, praticamente nenhuma, né? Na primeira parte dessa 7ª temporada, eu acho que fez muito mais sentido realmente eles colocarem essa carta, esse pedido de ajuda vindo do Lord John e não da Marcely. E aí a gente tem a cena de ver todos os arranjos para poder resolver essa situação com a Lyrley, em que eles colocam algo a mais ali no contrato deles. No livro a gente vê o Ned aparecendo de fato. Aqui eu fiquei assim pensando que se eles tivessem conseguido trazer esse personagem de volta, também ia ficar bacana pra gente poder rever todos esses rostos e tudo mais.
Em seguida, a gente vê mais uma coisa acontecendo com exclusividade na série, com novos diálogos e novas interações que fazem o nosso coração pulsar forte. A gente vê o Ian escrevendo uma carta para Rachel para poder falar que ele vai ficar por lá, que não sabe quando volta e que ela tá livre para fazer o que ela quiser em relação ao coração dela. E ele conta isso pra mãe dele. E no livro isso não acontece. E é muito bom ver essa interação da Jenny. E nesse momento dessa cena foi onde eu falei assim, essa atriz, ela é boa. Eu gostei. A voz dela, gente, pareceu igualzinha a voz da outra atriz. Eu fiquei assim, encantada. E é muito bacana ver ela rasgando essa carta e tendo aquele jeito teimoso, né, de Fraser, da Jenny, que a gente tanto vê e que particularmente eu tanto gosto. E no momento que ela rasga essa carta, eu já tava gritando pra televisão, joga no fogo, assim, pra ser mais dramática. Você também esperou que ela fosse jogar essa carta ali no fogo, na lareira? Eu esperei, viu, gente? Ia ter sido massa, mas por si só, a cena já foi muito boa. E acontece que ela leva o Ian pro cemitério. E no livro, acontece essa parte dela levar ele pro cemitério e mostrar que ela e o Ian pai organizaram uma lápide para a filha que o Ian perdeu. E é muito bonito ver o diálogo que ela tem ali com o Ian de falar que talvez ele gostaria de ter um marco ali para poder lembrar que a filha dele existiu e que ele pudesse visitar quando ele quisesse. Gente, nossa, tá vendo tanto que esse episódio foi maravilhoso? Assim, essas adaptações, essas cenas exclusivas, esses diálogos novos, tá muito bom mesmo. Então... E aí a gente vê a Jenny falando pro Ian que ele deveria sim ir atrás da Rachel, que não tem problema ele não estar ali naquele momento. E o Ian fala, não, eu tenho que ficar com meu pai até o resto da vida dele. E ela fala, o seu pai gostaria que você vivesse o resto da sua vida. E, nossa, eu arrepiei tudinho, gente. Vocês também arrepiou? Porque, nossa, sensacional. Só palmas, ó. Uma salva de palmas pra equipe de roteiro desse episódio. E mais uma cena exclusiva que fez o nosso coração, assim, derreter foi justamente ver a preparação da Claire e do Ian para partirem e as despedidas que eles têm. No livro a gente não vê essa despedida, a gente simplesmente vê a próxima cena da Claire, ela já lá na América, e foi muito tocante. Eu acho que é muito importante para a gente poder ver toda essa emoção, todo esse sentimento em volta disso, tanto por parte da Claire, quanto da Jenny, quanto do Jamie, quanto do Ian filho e do Ian pai. E para finalizar esse episódio com chave de ouro, a gente vê o Roger chegando com o Buck na vila, pertinho ali, para poder procurar esse curandeiro, né? Essa curandeira para poder ajudar o Buck, porque ele tá ali tendo um ataque do coração, minha gente. E na hora que eles chegam, eu não sei se vocês já reconheceram aquela praça, se vocês reconheceram aqueles prédios, mas será que tem alguma semelhança com o que a gente já viu? Porque olha só, no momento que ele bate na porta, quem aparece, quem é o curandeiro que vai ajudar eles? A Gales Duncan. Que final de episódio maravilhoso! E olha, por essa eu não esperava que eu fosse ver a Gales tão de repente assim, porque isso foi uma adaptação, eles organizaram essa história, eu acredito que eles vão fazer um pouquinho diferente do livro. No livro, esse encontro com a Gales acontece um pouquinho mais tarde. Primeiro é um médico que ajuda o Buck, e pode ser que eles tragam esse médico depois, não sei, vamos aguardar para poder ver o que acontece. Mas acredito eu que eles já trouxeram isso até para poder trazer uma carga emocional a mais pro episódio, e até porque a Gales é um personagem e tanto, né, minha gente? Quem que não gosta de ver as cenas da Gales? Nossa, é porque ela tá intimamente relacionada a tudo que aconteceu na Escócia, a viagem no tempo, que pra mim, pelo menos, é a cereja do bolo de Outlander, é justamente o que faz eu gostar tanto dessa série. E como o Roger chegou um pouquinho antes do esperado, né, um montão antes do esperado, ele chegou em 1739, isso já mostra pra gente que a Gales já estava ali. Quando a gente tem a Claire chegando lá, que é alguns anos depois, a gente tem informação que a Gales fala que ela já tá ali há algum tempo, há pelo menos uns 10 anos. Então estima-se que a Gales chegou no passado em 1733, mais ou menos. E isso tá acontecendo em 39, então você percebe que ela tá ali na mesma região, na mesma casa que ela tá. Eu acredito que ela já está casada com aquele marido que ela teve lá, que na primeira temporada ela acaba matando ele e tudo mais. Então ela já tá ali em fase de execução dos planos dela em relação a tentar fazer com que os jacobitas consigam vencer e que um rei do sangue Stuart consiga assumir o trono novamente.
Eu tô com a expectativa alta pro próximo episódio. Eu acho que foi maravilhoso, valeu muito a pena a espera. E eu quero saber de você. O que você achou disso tudo? O que você achou desse episódio, dessas diferenças entre o que acontece entre as páginas e as cenas? E se você quiser saber um pouquinho mais sobre os livros, eu deixei na descrição alguns capítulos que você pode ler para poder encontrar esses diálogos extras que eu comentei por aqui. Obrigada por assistir. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar as próximas análises dos próximos episódios.